Fala pessoal, a Medway em novembro completa 8 anos de história, já são mais de 13 mil aprovados, já são mais de 2 mil aprovações em primeiro lugar em todo o país fazendo parte dessa história. Sem dúvida, galera, nós temos aprovados aí em instituições do Brasil inteiro, tá, galera? Da EMESCAM, da UFES, da UFSC, do Pará, de Sergipe, Fortaleza e São Paulo, obviamente também que foi onde a gente nasceu, também temos muitos aprovados aqui. É isso, a gente teve aprovações altíssimas em Santa Casa, em USP, em Enare, né? Agora Enamed, enfim, tem muita coisa, mas mais importante do que números são as histórias, são as jornadas, são os alunos que me mandam mensagens pra gente, mandam mensagens pros nossos professores todos os dias agradecendo porque a gente ajudou na jornada, porque a gente realmente tá junto com eles até o final. Então, galera, a gente só tem a agradecer vocês aí por toda a confiança que vocês depositaram na gente ao longo de todos esses anos. E é óbvio, continuaremos junto com vocês em toda a jornada médica com vocês, do início ao fim, sempre. Exato. E agora, vamos então para o nosso episódio do podcast IA na Medicina. Valeu! Salve, queridos e queridas, que prazer estar aqui com vocês para o nosso terceiro episódio do podcast IA na Medicina. Podcast onde a gente bate um papo com vocês sobre a prática médica e como a IA tem influenciado o nosso dia a dia na medicina. E do meu lado aqui, meu querido amigo Alexandre Remor. Muito bom, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Alexandre Remor, sou CEO e cofundador da Medway. E estamos aqui com dois convidados especialíssimos, Matheus Winkler e Felipe Manzano, da Exponencial Med. Maravilha, vamos ter um papo muito bacana sobre como eles estão mudando, melhorando a carreira e o consultório dos médicos que eles atendem aí já há um bom tempo. E antes de iniciar, não vamos esquecer, né? Seguir a gente no @medway.residência-médica. Onde mais? @alexandre.remor, @ro.medway. @exponencial.med. Boa. Agora. E galera, não se esqueçam, os nossos extensivos estão abertos para as compras aí, nosso extensivo R1 2026, extensivo base 2026, extensivo programado também 26, 27. A gente convida você a conhecer os nossos produtos, conhecer a nossa preparação para as provas de residência médica e qualquer dúvida que você tiver, não deixe de entrar em contato com a gente, que a gente está aqui super disponível para ajudar você nessa caminhada rumo à residência médica dos seus sonhos. Maravilha. Dado aí a mensagem do patrocinador, agora a gente começa, de fato, o nosso episódio. Então, eu vou pedir para cada um se apresentar aqui. Vamos começar então, Matheus. Eu sou o Matheus, prazer câmera, né? Porque vocês já conhecem. Então, prazer aí, turma que está em casa. Sou Matheus Winkler, eu sou médico, como boa parte de quem está escutando, eu acredito. Fiz residência em medicina esportiva na Unifesp aqui em São Paulo e estou ajudando médicos a crescerem seus consultórios e desenvolverem a carreira desde 2022. Gosto muito de IA, eu uso bastante no dia a dia para atender pacientes, no trabalho com exponencial. E desde que eu tenho esse cartãozinho aqui, o Cloud, que a gente pode até falar sobre, eu ronco até minha cachorrinha, eu gravo até minha cachorrinha roncando. Eu ronco minha cachorrinha gravando. Eu gravo minha cachorrinha roncando até. Ele Eu traz uso algum isso o dia insight inteiro. do ronco, não? Traz às vezes em latim. Muito bom. Obrigado pelo convite, Ale, Rodrigo. Eu sou o Felipe Manzano, eu sou engenheiro de formação, então sou o único não médico aqui da mesa. Então eu gosto do tema, tento ler e estudar um pouquinho o lado mais técnico, por curiosidade, né, que tem muito a ver com alguns conceitos de engenharia, a parte mais estrutural de IA. Sou sócio do Matheus em Exponencial Med. Antes disso eu trabalhei em mercado financeiro, em banco de investimento, depois eu cofundei algumas empresas desse mundo de venture capital. Então eu tenho algum tipo de histórico empreendendo há alguns anos e vai ser um prazer falar aqui sobre IA na medicina em exponencial para o público aí que está escutando a gente. Maravilha, maravilha. Mas, Filipão, você tem uma história aí com startup, você tem uma história com Medway já, que eu acho que vale a pena a gente passar por isso antes de a gente entrar aí no que faz a Exponencial Med, Então. para você contar um pouco
exatamente de onde você vem e como que a gente já trabalhou junto aí esse tempo todo. Sim, a gente trabalhou junto. Bom, a gente se conhece desde 2019, né, na Medway do Velho Testamento. 2019. 2019, é verdade. 2019. Que basicamente a história foi: eu participei de 2 empresas, as 2 acabaram sendo vendidas e eu tava vendo o que eu ia fazer. Ia tirar um sabático, na verdade, tava com um filho pequeno em 2019. Só que eu esqueci de combinar o sabático com a minha esposa, que não ficou muito feliz de me ter em casa durante muito tempo. E aí eu comecei a ver o que eu ia fazer, mas eu não tava na época querendo empreender, eu tava meio que, enfim, eventualmente querendo aprender coisas novas, e aí eu atuei como CFO em tempo parcial de algumas startups. E às quartas-feiras eu era o CFO, eu fui o primeiro, orgulhosamente eu fui o primeiro CFO da Medway. A gente teve, assim, passamos por várias coisas juntos, inclusive uma pandemia que foi bem marcante, assim, no escritório, vai para casa, depois volta. Depois a gente levantou rodadas, né? 2 rodadas de investimento, a primeira com anjos em 2019 e a segunda com investidor institucional em 2022. E até recente eu era um dos membros do conselho de administração da Medway. E aí, obviamente, ao longo desses anos desenvolveu-se uma amizade e uma proximidade aqui com Alexandre e com os sócios dele, o João e o Mikael. E aí sentiu falta de trabalhar com medicina e resolveu entrar na Exponencial Med porque gostou, né? do... Não, assim, mas a história de Exponencial Med, ela começa com a esposa de um diretor da Medway, que é o Marangoni. Ah, Mari, claro. Começou com isso. Eu não lembrava que tinha começado com isso. Começou assim, Olha começou só, Marivisa. Marivisa, há uns anos atrás, num corredor aqui da Medway. Ela estava aqui. Olha só que E loucura. ela me procurou porque eu era sou uma pessoa de finanças, e ela falou assim: Manzano, eu tenho um produto legal no meu consultório, na minha clínica, eu quero escalar, eu me vejo mais como empresária, eu queria muito ajuda para olhar o que eu posso fazer. E aí o meu ato reflexo foi: pô, Mari, beleza, vai ser um prazer te ajudar. Me passa os teus números para eu dar uma olhada, entender tuas margens, entender tua curva de crescimento. Legal. E ela me olhou com uma cara assim mas eu não tenho nada. Eu não tenho. Eu falei: mas como assim? Quanto você fatura? Ela falou assim: eu não sei quanto eu faturo. Como é que eu posso saber? Eu falei: poxa, Mari, mas você não tem nada? Não tenho nada. Como é que você faz? Eu tenho a conta bancária, entra e sai, eu vou pagando. Clássico dos empreendedores. Clássico, assim. E aí foi um pouco uma epifania do meu lado de ver que tem gente altamente capacitada, que faz residência, que estuda, que se especializa, que é gente com uma capacidade cognitiva, super alta, mas que tem um ponto cego gigantesco em gestão, por falta de conhecimento, porque vocês, médicos, não são ensinados na faculdade sobre isso. E foi nessa dor que surgiu o Exponencial Med. Puta, animal, hein? Animal. Cara, não lembrava dessa história. Temos que convidar a Mari, inclusive, pro podcast, porque ela saiu desse estado, evoluiu brutalmente. Muito. E já tá mexendo com IA também, tem muita Mérito- coisa legal que dá pra Mérito trazer. dela, assim. né? Ela reduziu consideravelmente a fertilidade de São Paulo. Botando Jill em todo mundo, né? É verdade. Isso é uma coisa muito verdade, né? Impressionante como na faculdade a gente não é ensinado sobre gestão e o médico simplesmente sai, cai nos golpes famosos aí de sociedade de participação, aí o cara entra numa participação PJ de outra pessoa, aí dá uma confusão depois no imposto de renda, o cara não entende como é que ele faz as coisas direito, ninguém explica pra ele. E, cara, a verdade é essa, a gente sai da faculdade sem saber nada de PJ, de PF, de RPA, como é que a gente tributa as coisas, como é que a gente paga os tributos, simplesmente sai sem saber nada, né? Sem ir num consultório, sem nada. E a gente, de fato, tem que... Mas é não só isso, né? Mas o médico, ele passa de não ganhar absolutamente nada para ganhar muito acima da maior parte da população em muito pouco tempo, e aí vem fácil, vai fácil também, né? Começa a vir muito plantãozinho, plantão paga à vista e tal, começa a entrar, começa a sair, e você acha que em algum momento isso aí vai se resolver, a conta vai fechar. E aí tem muito médico que enfim, vocês
os seus clientes vocês acabam tendo acesso às finanças, né? Tem muita gente ganhando 50, 100, 150 mil que a conta não fecha porque não tem a mais puta ideia de quanto ganha e quanto gasta, né? Cara, acho que isso é a imensa maioria, até uma coisa interessante nesse comportamento. A gente é formado na universidade, a gente atende pacientes dentro de uma estrutura que está pronta, a gente chega dentro da salinha, atende e se forma. Tu pode ir para esses plantões e tu também vai para uma estrutura que está pronta, que é gerida por outras pessoas, e tu vai lá, atende, e esse ciclo se perpetua, faz residência, tá tudo sempre pronto, tem água, tem café, tem banheiro, tem tudo pensado, organizado, fluxos estruturados, e aí a pessoa, depois de anos de estudo, pensa assim, agora eu vou brilhar, eu vou mostrar pro mundo do que eu sou capaz, abre seu consultório, e ela não percebe todas essas pecinhas que existiam antes e que estavam em todos esses outros lugares Total. e que ela tava meio que taken for granted, assim, Aham, porque, meu, tá ali, né? É só eu chegar e brilhar. É só chegar e brilhar. Todo o resto é burocra, né? Burocrata. Mas assim, é muito brutal. Não é só a parte de. Não é só a parte de finanças. A gente olhando e conversando com o médico, assim, poxa, tem alguns vínculos. Convênio, por exemplo, a gente vê que tá ficando cada vez mais precarizado o negócio. O cara, há 10 anos, o cara tinha a objeção que ele tinha que atender 5 pacientes por hora. Agora ele tem a objeção que ele tem que atender 10 pacientes por hora. Daqui a pouco vai ser 15, sabe? Tipo, então, assim, você vai vendo a imagem que a gente vê, é tipo aquele filme de terror que o teto tá descendo, a parede tá fechando e o cara tá se apequenando cada vez mais. Total. E aí, qual que é a opção? A alternativa é uma alternativa que não é fácil, não é imediata, mas que é possível, que é o cara se capacitar para poder captar pacientes no particular, fazer a gestão desses pacientes, fazer a gestão do consultório como uma empresa. E aí tem vários pontos cegos que, por esse motivo que o Matheus falou, a pessoa ela precisa de uma ajuda para poder nivelar o conhecimento. E a gente vê que o médico, às vezes, já é especialista, vai se capacitar em coisas técnicas para última tendência, última tecnologia, remédio novo, enfim, mas tem um flanco enorme Todo o resto. todo o resto. E faz um baita, olhando os números, olhando o resultado, olhando a satisfação do próprio médico com o seu vínculo de trabalho. Pô, ninguém gosta de atender 10 pacientes por hora e não conseguir fazer uma anamnese decentemente. Não é porque o cara é ruim, é porque o cara não tem tempo, entendeu? Então é muito frustrante, assim. Então a gente pega de tudo, assim, hoje em dia. Mas é uma dor bastante latente, assim, porque vocês não têm formação durante os anos de faculdade. Na residência é loucura, né? Trabalha muito. Total. Isso é pior ainda. Na residência. Não é? E aproveitem para fazer o jabá de vocês aqui. O que é Exponencial Médico? Qual que é o serviço que presta pro médico hoje para resolver essas dores? A gente Pode fazer depois. a gente ajuda o médico a transformar seu consultório em uma empresa, porque tem muito consultório que é uma extensão da pessoa física e que nunca vinga e que a pessoa sente que tá que nem aquela imagem do Sísifo, sabe? Empurrando a pedra para cima e a pedra cai, empurra para cima, a pedra cai. E a gente tira a pessoa desse cenário para ir para um cenário onde o consultório é uma empresa de verdade, que funciona, que tem processos estruturados, que tem uma gestão organizada. E a grande verdade é que o médico não tem essas competências, essas habilidades de gestão, liderança, de entender de marketing, de entender como que os canais de comunicação se comportam. E a gente ajuda a estruturar esse caminho, a estruturar o consultório. A gente tem diferentes produtos de consultoria. Tem um produto que é uma camada tem mais encontros coletivos e alguns individuais, e outro que é exclusivamente individual. E para cada especialidade é interessante que a gente tem clientes do país inteiro, de diversas especialidades, e o playbook que funciona às vezes numa especialidade em São Paulo não é o mesmo playbook que funciona na mesma especialidade no Rio Grande do Sul. Entendi. Só que como a gente tem já uma volumetria legal de clientes e tem dentro do nosso time engenheiros, analistas que vão ali nos dados e veem de tudo, a gente está cada vez mais conseguindo lidar com cenários distintos e a gente vê que o denominador comum é ganhar capacidade de gerenciar o seu negócio e entender como empresa, e que isso é a grande alavanca que faz com que o médico consiga cobrar o valor que o serviço que ele entrega merece. Legal.
Então, é bem gratificante o que a gente faz, até do ponto de vista do feedback que a gente tem dos nossos clientes, porque são bons médicos com excelente formação e que estavam num modelo que não estava sendo legal para eles. Gente que é boa de verdade, é muito, muito legal quando um bom médico vem e fala, cara, ó, esse mês eu faturei tanto, eu tô feliz, larguei aquele vínculo que eu não gostava. Legal. Isso é animal, porque a gente sabe como é árdua a nossa formação e todo mundo lembra de algum bom colega que, cara, tá frustrado, tá triste, Que tá... fica pelo caminho, né? A a gente vê maioria. que, assim, tem 4 pilares que concentram os pontos cegos do médico em relação à gestão. E são nesses que a gente atua. A parte de marketing e vendas, ter clareza de captação e ter clareza de venda dentro da consulta, uma coisa que médico tem muita objeção. Uhum. A parte de gestão de processos, ter uma jornada bem organizada em pré-consulta, consulta e pós-consulta. Então, ter o processo organizado, uma jornada bem estruturada, a percepção de valor do paciente melhora muito. Então, Claro. ele está disposto a pagar mais. Gestão de pessoas, no sentido do médico ser o melhor gestor da equipe, evitar turnover. Tem muito estresse com secretária, é frustrante. Total. É o que mais tem, né? E o quarto é ter esse pilar de visibilidade financeira para poder corroborar e ver o crescimento, olhar os números, entender. Então a gente vê que atuando nesses 4 pilares, marketing, vendas, gestão de processos, de pessoas e de visibilidade financeira, a gente consegue reduzir muito os pontos cegos que o médico tem para poder escalar o consultório dele de um jeito perene, consistente. Não tem fórmula mágica, mas assim, tem um trabalho, como o Matheus falou, estruturado, consistente, paulatino, e esse resultado vai sendo construído, sabe? Não é... Legal. Muito médico tem muito receio, porque tá lá no meio de uma porrada de gente que tá dando uma porrada de plantão ou em convênio. O cara nem acredita que é possível. Ah, sim. Então, você andar nos círculos certos, gente que tá fazendo... Tem uma peer pressure pra você fazer o mesmo que todo mundo tá fazendo, né? Se tá Exato. todo mundo dando plantão e ganhando dinheiro dando plantão, por que eu não tô dando plantão? Eu devo Pois estar é. errado. Eu Pois é. deveria estar dando plantão também, Exato. não é? E tu vai levar paulada também se tu começar a fazer algo diferente. Tipo, a pessoa que Sim. tá falando desde a residência, olha, eu não vou passar por convênios e tal, porque eu vou começar a atender só particular. Pode ter certeza que todo mundo vai você acha o atacar. tal. Porque o Alexandre, ele acha que ele é melhor que todo mundo, porque ele não quer... Não é assim? Puta, residência... você não vai dar... Não, eu quero ficar tranquilo, eu não vou dar plantão esse ano. Porque o cara tá com tudo garantido, porque ele não sabe Filho de nada... papai. Porque ele só sabe a vida de aí dentro da residência, porque ele não dá um plantãozinho, ele não sabe como é que é lá fora. Cara, a gente é julgado o tempo inteiro É isso por aí. todo mundo, né? E aí você um tá num inferno. círculo de pessoas que estão na mesma toada e fala, pô, tô fazendo, consegui, tô captando, tô crescendo, precifiquei, aumentei preço, não caiu minha agenda. Dá coragem. Claro, entra numa comunidade que tá Pô, a gente olhando pra não mesma só em coisa, relação ao exponencial, mas qualquer ambiente, assim, o grupo a gente é um bicho social, então a gente se influencia por quem a gente tem próximo, né? Então Total. a gente vê que isso também tem muito valor, assim, por isso que o Matheus falou que a gente é chato em exponencial de só ter médicos especialistas, o cara tem que ter RQE, a gente sabe que tem Não pega chalata. médico de tudo, tem gente que faz de tudo, mas... Sorinho. Exato. Não, a gente, porque também, se a gente muito discrepante, a comunidade não vale nada, entendeu? Claro, Por outro lado, se você tem uma consistência, e você fala, poxa, gente séria, que tá atuando nos seus pontos cegos, isso gera a comunidade cria valor, e a troca tem valor também. Total. Então, E o que vocês têm de resultado, número que vocês conseguem divulgar, assim, de cases que vocês já... Cara, a gente tem, assim, o que a gente tem observado, assim, eu acho que trazendo um número, assim, eu acho que o que a gente tem observado é que, assim, no acompanhamento de 12 meses, o que a gente busca é ter um incremento de mais ou menos uns 40% em relação ao faturamento e, no mínimo, isso em relação ao lucro do consultório. Pô, animal. No sentido de que o cara não pode só crescer faturamento, tem que ganhar margem também. Claro. Então, assim, isso é a resposta curta, mas o que a gente vê é que, como o Matheus falou, é um trabalho bastante customizado, no sentido de... São 4 pilares, como eu descrevi, mas cada um tem a sua dor, né? Tem gente que tem gente que a dor é captação e fala, cara, eu preciso de ajuda para poder desenvolver estratégia para Marketing, captar trazer. cliente. Aí esse cara cresce mais, porque o gargalo Claro. dele é captação. Tem gente que não, tem gente que é assim, fala, putz, eu já tô com a agenda cheia, mas eu não me vejo trabalhando desse ritmo nos resto da próximos vida. 10 anos. Uhum. Então é um trabalho muito mais de estruturar uma equipe multidisciplinar para o cara sair dessa correlação 1 para 1 entre as horas que ele coloca e a receita dele. Sim. Então, mas assim, grosso... Legal. E como o Matheus falou, assim, a gente já tem
um- 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 você desenvolve uma relação com os clientes, o trabalho que a gente faz gera resultado porque esses médicos estão tendo mais pacientes. E Uhum. do jeito que a gente enxerga, a gente fica feliz, porque são caras sérios que fazem a boa medicina, então esses caras têm que ter mais paciente mesmo, porque eles estão Claro, fazendo claro, bem claro. para as pessoas. Total. A gente tem sei lá, uma paciente que me vem à cabeça que é uma Mas o Manzano já tá virando meio médico também. Ele É. já chama, por ele já chama osmose. cliente de paciente porque eu troco toda hora quando eu falo É cliente verdade. paciente. Mas assim, a gente tem uma cliente que é uma psiquiatra no Paraná que lida com crianças e jovens em situação de saúde mental séria. Legal. E ela tava com a agenda lotada e a gente desenvolveu estratégia para ela ter equipe multidisciplinar, para ela dar escala pro trabalho dela. Pô, é muito gratificante. É Claro, a gente que tá fazendo um trabalho sério e que tava batendo no gargalo e tem método para você conseguir resolver esse tipo de problema. Então é um trabalho bacana, assim. Animal, animal. Que você não sentiria a mesma coisa se você estivesse ajudando o charlatão a ganhar mais. Exato, Não exato. tem como. Vou te É. falar que a gente até. A gente recebe aplicação sempre de pessoas que, assim, duvidosas. Claro. E até é legal que o Manzano ele manda print, print assim. Ó, o que que tu acha? Parece charlatão? Eu vou direto checar o RQE. Tem RQE? Total, Pô, total. eu vou ver o que a pessoa fala. Se eu vejo que é especialista em alguma coisa que eu nunca ouvi falar, tipo medicina integro, holística, sensorial, sei lá o que é isso. Positiva. Não, isso aí é charlatão, não tem nem segunda foda. chance. Vocês que acompanham os médicos aí em boa parte da vida deles, então até um pouco no mundo de IA agora, vocês praticamente acompanham toda a parte extra-medicina do médico, né? Do financeiro, gestão de pessoas, dos processos dele. O que vocês têm visto no dia a dia que os médicos têm utilizado em relação à IA no dia a dia deles? O que vocês percebem que eles têm utilizado? Cara, eu vou te Vocês falar. vocês começaram pré-chat GPT ainda, né? Foi 2022. Começou para ChatGPT. Interessante. Eu vou te falar que uma coisa que a gente nota é que o médico, ele não sabe usar muito, na maior parte das vezes. E até a gente tem a gente tem uma member kit onde tem algumas aulas gravadas. E teve uma coisa que eu quis gravar explicando ali o passo a passo, que era como usar o chat GPT usando um assistente que foi treinado por nós, que tem um monte de documentos para ter uma conversa parecida com uma conversa que a gente teria talvez com o cliente, para ajudá-lo a estruturar algumas coisas de processos. Então a gente montou essa aula explicando como usar o chat GPT, porque foi um trabalho enorme montar esse assistente, e aí eu mostrei para as pessoas, para os clientes, eles não viram valor. Então a gente precisou criar uma aula, essa aula para ensinar a usar, porque tinha essa objeção de como que eu uso. E logo que a gente criou, era comum eu ter que entrar numa ligação com alguém para ensinar a pessoa a usar ali o básico. Então, o que a gente vê é que a grande maioria dos médicos que a gente atende, quando chega até nós, eles sabem que existe inteligência artificial, só que eles não sabem qual que é o uso. Eu vejo muitos usando como se fosse o Google, assim, para fazer perguntas e sem entender que é uma ferramenta que pode ser o teu assistente para funções do dia a dia mesmo. Tá. E aí, a galera que começa a usar, começa a gostar, porque entende, opa, eu posso usar isso para ajudar a IA a entender meu perfil de clientes, o que eles gostam, quem que é a persona, quem sou eu, o que que eu tenho em comum com essa persona, quais os movimentos de mercado e fazer postagens e me ajudar. Caraca, a galera fica impressionada, assim, esse é o primeiro passo. Legal. E aí a gente vê que a pessoa começa a usar o chat GPT, isso é algo que a gente encoraja todo mundo a usar alguma inteligência artificial de LLM, né, de linguagem natural, assim. E alguns estão utilizando algumas coisas mais sofisticadas de ferramentas de CRM com automações, tudo mais. Só que essa é a minoria, exceção, né? porque a gente até encoraja a pessoa antes de estruturar seus processos de forma mais Manual, antes de automatizar, né? assim. Tem gente que fica com esse fetiche de, eu quero o CRM. Usar para tudo. Cara, tu nem tem um processo estruturado. Se sua secretária não entende o porquê desse processo, por que tu vai botar ele automático aqui? Ninguém vai conseguir cuidar disso. Então, essa é a situação. A maior parte dos médicos nem sabe o potencial que tem. E quando começam a usar, usam muito para coisas como tarefas das mídias sociais. Só que tem muito mais potencial, né? Total, total.
São 2 perfis de médico, basicamente, que vocês veem hoje em dia, então, né? Que é aquele médico que não teve contato ainda, então o cara tá naquela fase do medo ainda, não entende como é que aquilo pode me ajudar, basicamente. E o cara que começa a conhecer e já quer chegar na fase final, já quer na Já fase vai- avançada, é. já quer usar um prompt já avançado com automação, com tudo, que o cara começa a se empolgar um pouco mais, e aí já chega nessa fase da automação, que mais que nem tu falaste, tem um processo, tem um caminho por trás de tudo isso, né? Que você tem que seguir. E os médicos não percebem, a gente até conversou isso, acho que no primeiro episódio do podcast, que eu até falei que eu uso hoje em dia, por exemplo, alguns prompts prontos de chat GPT e projetos em que eu consigo fazer uma carta de alta para um paciente que está internado para mim. Então, quando o paciente vai de alta, ele recebe uma cartinha minha explicando, olha, tudo que aconteceu aqui na internação com você, o que a gente tratou para você, como é que foi a sua evolução ao longo da internação, porque isso daí vai ficar uma coisa guardada para ele que ele pode até mostrar para outro médico entender o que aconteceu com ele. E se não fosse pela IA, que tempo que você ia ter para fazer isso? Uma enfermaria que a gente vê 20 pacientes no dia. Ah, não faz. Como é que eu vejo? Qual o tempo que eu tenho para fazer uma carta para o paciente? Então, quando você começa a perceber que, nem tu falaste, Matheus, que a IA ela tem muito potencial para você e você começa a utilizar esse potencial, você percebe que, na verdade, ela vem para desbloquear o seu potencial, desbloquear o seu tempo. Você tem muito mais tempo para fazer mais coisas e melhor para o seu paciente, de fato. Só que falta perder o medo, né? Sair da primeira fase, da primeira linha, que é começar a usar e descobrir os potenciais. Vocês veem que os clientes de vocês, os médicos, eles têm exigido, eles têm pedido isso de vocês na consultoria? Porque, bom, vocês começaram antes, tinham as dores, enfim, marketing, financeiro, a gestão que vocês comentaram. Agora, pô, a gente vê, né? Todo mundo, em todos os lugares, todas as mídias falando IA, IA, IA. E aí sempre rola aquele fomo de tipo, puta, tá acontecendo alguma coisa que eu não tô participando, né? Não sei se isso vocês já sentem na prática ou não, ou ainda as dores outras são tão grandes que essa nem se torna uma... Eu posso comentar, eu acho que é menos do que você imaginaria. É, Pelo menos na nossa base amostral, menos do que você imaginaria. O que a gente. Um dos pontos que a gente atua é tentar essa percepção de valor na jornada. E uhum, usar IA na jornada, às vezes você consegue dar uma percepção de customização sem ter o tempo que, né, para colocar uma carta, para fazer um resumo de uma consulta, etc. Então, assim, esse tipo de coisa, e muitas vezes também no pós-consulta, a pessoa recebeu um resumo dos principais pontos, é uma coisa que foi feita de maneira um pouco mais automatizada, ou tendo um suporte de IA. Mas geralmente, pelo menos assim, na nossa experiência lá, é muito mais a gente proativo e mostra o que outros colegas estão fazendo, a pessoa fala, caramba, que legal, isso seria um negócio legal de fazer aqui também. conseguem compartilhar alguns resultados que outros tiveram usando de maneira alguma mais, ferramenta. assim, empírica, ilustrativa. Ó, tem um Claro. colega que está fazendo isso em tal lugar do Brasil, então a pessoa... E tem gente que, tem gente que é mais early adopter mesmo, né? Tem gente que gosta de testar a coisa, tem gente que é mais conservadora, mas eu vejo que, resumo assim, eu vejo que o negócio tem mais impacto, pelo impacto que o negócio tem na sociedade, eu esperaria mais curiosidade dos nossos clientes do que o que a gente está vendo. Talvez pelo perfil um pouco mais conservador, de fazer a medicina muito embasada em pesquisa, em evidência, que as coisas demoram, a pessoa tem um perfil mais late majority, assim, sabe? Deixa eu esperar para ver se sai algum estudo no JAMA sobre IA para ver se eu adoto na minha Correto. prática. Cara, e até o ponto de não ser a dor, assim, principal, eu acho que é porque tem outras coisas que vêm antes que são tão latentes, porque se claro. alguém vem pra gente falar sobre IA e querer fazer alguma coisa super sofisticada com inteligência artificial, e a gente conversa com a pessoa e vê que ela não fez o básico que ela tinha que fazer antes, que Você é... já fala, para pô, aí, né? A pessoa, para aí, esquece, né? Vamos Calma, focar no que calma, importa. calabreso, sabe? Total. Porque essa também por estarem falando tanto de algo, né? Todo mundo tá falando em IA, ok, pô, é muito massa, mas isso não faz com que todo o resto das outras coisas sejam importantes É uma também. ferramenta, né? Não é um fim em si só, né? Total, e se a gente pegar pensar assim até tu vai pedir ajuda para uma inteligência artificial, a gente pede, a gente conversa ali com o chat GPT e tudo mais, mas até que ponto ele não tem nenhum peso de compromisso contigo e peso de responsabilidade compartilhada para ajudar a fazer o teu negócio crescer. Ele vai te dar um plano ali e tudo mais.
pô, tu vai querer contratar Que tem um viés de confirmação grande, geralmente, também, né? Porque ele tá sempre te elogiando, ChatGPT. Excelente ideia, cara. Eu me sinto muito Pior bem ideia usando. que tu já mandaste lá, mas é a melhor pra ele. Exato. Pra quem é casado, é o oposto do casamento, né? É até bom pra equilibrar um pouco o jogo, assim. Sem comentários. Então, todo mundo casado aqui. Eu acho que isso do médico não usar muito IA, ele deriva muito da forma como a gente é instruído na faculdade, né? A gente é muito instruído no sentido de ética e daquilo, e a medicina tem que ser uma coisa quase sacerdótica, você não pode errar nunca, você tem que ser perfeito, tudo que você escreve para o paciente tem que ser uma coisa impecável, e aí a pessoa se depara com uma IA que a gente sabe que a IA alucina eventualmente, que ela escreve coisas que não existem, daí o médico fala, cara, não vou usar isso aqui porque eu aprendi na minha vida que eu não posso errar, né? O médico não pode errar nunca, ele não pode ter escrito nada errado pro paciente. E esse Ilegível pode. Elegeu, pô. Aí se porque ninguém entende, né? Porque tá escrito lá, ninguém lê, então tá. Pode interpretar de várias formas o elegível. E a outra coisa também que esse o fato de a gente ter esse crescimento meio sacerdótico na faculdade, que eu acho que gera essas situações até de, por exemplo, não sei se vocês já perceberam isso no dia a dia de vocês, mas o médico não gosta de cobrar consulta alta. Não, a gente percebe muito, cara. A É gente tipo assim, percebe- não, vou cobrar R$1.000. Não, como assim R$1.000? Uma consulta? Poxa, não sei O que vão falar? O que vão falar de mim? E aí, Coisa do sacerdócio na medicina. Eu sou engenheiro e eu vejo, eu interajo, é uma coisa que me surpreende um pouco. Tem duas coisas que me surpreendem. Primeiro, essa coisa meio monástica, meio sacerdócio mesmo, de não querer, e especialmente o médico, porque muitas vezes o médico, no começo de jornada, ele tem uma correlação muito grande entre o tempo que ele está trabalhando e quanto ele ganha. Então, pô, o cara sai de férias, o faturamento desaba. Muito diferente de um empresário, então é isso, né? Então, por esse fato, ele deveria ainda mais, mas não é o que a gente vê na prática. A outra coisa que me pega um pouco, que me surpreende, é que assim, o médico, que é uma coisa que a gente já conversou bastante, o Matheus e eu, de se ele não tá produzindo, se não tá lá na função, ele se sente um inútil, assim, no sentido de Total. tem que estar. Só que assim, cara, você tem que ter um tempo para poder pensar as coisas, analisar, entender e delimitar a estratégia. Então parece que o cara, ele nunca toma aquele impulso para poder dar um pulo mais longe e fica dando pulinho. Total. E é uma coisa que também me é um pouco surpreendente, porque assim, a gente lida com gente, pô, altamente inteligente, assim. Não é que o cara é um neófito, o cara sabe o que tá fazendo, assim, o cara é bem formado, mas tem algumas coisas que são coisas meio básicas e triviais que por falta de traquejo mesmo, falta de saber que é assim, falta de referencial, a pessoa fica E eu acho que tem muito a ver com a coisa dos círculos onde anda, assim, sempre viu o cara prego que se destaca, toma martelada, né? Total. Então é uma coisa que alguns comportamentos que são surpreendentes pra mim, como talvez um pouco outsider em relação ao tipo de persona que a gente serve, mas é muito interessante, porque você fala, poxa, se esse cara ajustar isso, esse cara vai ter não só um ganho no curto prazo muito relevante, como ele vai se destacar em um ambiente que está cada vez mais competitivo, dadas as mudanças que estão acontecendo na medicina. Então, Eu não sei vocês, mas quando eu parei de dar plantão final de semana, cara, parecia que cara, o que eu vou fazer com o meu final de semana? Meu Deus, tô com tanto tempo livre. É errado o médico deve fazer estar isso. errado, deve estar... Pô, a gente vê muito médico também, começa... Você quer que o cara, pô, tenha um dia livre para cuidar, enfim, da gestão do consultório, de criar esses processos, libera um dia livre, ele já consegue um outro vínculo, já se mete em um plantão, já se mete em operar com alguém, porque ele não consegue ficar com tempo livre, com né? tempo livre. Eu ainda não tô curado disso, assim, tipo, pra mim não existe final de semana eu não trabalhar, assim, eu não sei ficar de boa, Desapega, eu cara, acho que eu vou ter que desapega. aprender em algum momento da minha vida a ficar de boa, que é assim, sentar e não fazer nada, não produzir nada, eu acho que é saudável pra cabeça, só que eu acredito que vem muito da formação, porque eu não era tão alucinado assim antes de estudar medicina, esse é o Total. ponto. A faculdade que Entrei na nos... faculdade, desde que eu entrei na faculdade é isso, se tu não tá estudando, tu não tá fazendo, tu é um merda e deu. E aí a gente depois transforma isso em atendendo, canaliza em atender, né? Hoje pra mim é produzir, eu tenho que estar produzindo alguma coisa. E se eu não tô, cara, eu sou inútil, eu sou um preguiçoso, não tenho força de vontade. É muito doido, a gente
Pô, treinado. eu já passei dessa fase já, que também no trabalho mais final de semana, mas pra vocês verem, né? Tudo que a gente exemplificou agora, uma vez eu conversei com outro médico, eu falei, cara, não dou mais plantão no final de semana. Eu falei, pô, mas quantos anos tem de formado? Eu falei, tem 2 anos de formado. Eu falei, como assim? Pra estar dando plantão no final de semana, não sei o quê, porque as pessoas acham Tá que jogando teus melhores anos fora, cara. os caras acham que a gente tem que estar produzindo no talo. O tempo inteiro no talo. Pô, não, tu é jovem, tem que estar dando plantão quase 24/7 o tempo inteiro. O máximo que tu pode falar, cara, não é o que eu penso pra vida, só que isso não é o normal do médico. Não é o normal do médico pensar isso. O normal é trabalhar até o talo, até você se esgotar mentalmente, fisicamente, entrar num burnout e aí depois você repensar a sua vida. Ô, Rodrigo, tu tem muito pouca olheira pra um bom médico, cara. Mas a gente pega muito cliente que tá em burnout ou pré-burnout, assim. Pré-burnout, assim, a gente teve alguns já. Porque a pessoa... É engraçado, assim, se a pessoa vai mal, ela tá com problema e começa a pegar vínculos para poder compor renda. Se a pessoa vai bem e ela tem sucesso, a gente já teve situações em que a cliente, ela estava assim, super assoberbada na coisa médica, em fazer a gestão sem ter ferramental. Então, de fato, assim, saber a dosimetria da coisa, manter um ritmo, que a gente fala lá da marcha de 20 milhas, manter um ritmo constante todo dia, em vez de tentar em um dia andar 45 milhas e depois ficar exausto uma semana. E a coisa de gestão de empresa tem um pouco... Toda empresa tem um pouco de... As cadências, os rituais, as frequências que esses rituais acontecem. E isso é tudo muito distante da realidade do consultório médico. É muito louco, né? Muito louco, assim, Mas muito louco. Pra ele virar empresário, de fato, tratar o consultório como empresa, ele tem que ter esse mindset de que, pô, o descanso faz parte do trabalho, né? Não no final do dia, é nesse tempo de descanso que vão começar a vir as ideias, vai começar a vir os insights, vai vir a reflexão de tipo, puta, eu acho que eu tô trabalhando muito no automático, acho que eu não tô fazendo o que eu precisava, eu acho que eu deveria dar mais foco aqui, menos ali, deixa eu planejar minha semana. Imagina planejar a semana. O cara tá só metendo plantão ali na agenda e pau, né? Não tem planejar. É coisa básica, assim. Eu tive uma conversa umas 2 semanas com uma cliente que é geriatra e ela atende particular e tem 2 planos específicos da cidade dela, Unimed, que não é específico da cidade, mas um outro que é específico da cidade. E aí a gente fez o cálculo de ver qual que era a remuneração dela por hora com aqueles planos e com o particular. E a gente já viu que entre os 2 planos, um era 3 vezes maior, que era esse da cidade dela. Caraca, é muito desproporcional. Tu ganha 3 vezes mais do que na Unimed aqui. E se tu quiser atender só esse, consegue? Ah, sim, eu tenho fila lá pra frente. Então por que tu não para de atender a Unimed, começa a atender só esse, libera algumas horas, e aí tu vai ter mais tempo pro particular e tua renda continua igual. E ela ficou, tipo, com uma cara, assim, de paisagem, Caraca, assim, nunca olhando... tinha pensado nisso, nunca fiz conta. Nossa, é verdade. Eu perguntei, tu já escutou aquela frase, quem trabalha demais não tem tempo nem pra fazer dinheiro? Ela falou, pô, eu já escutei, mas agora eu entendi. Tô vivendo a realidade Total. agora. Na empresa de vocês, o que vocês têm utilizado hoje em dia de automação, de IA? Vocês têm utilizado muito? A gente usa bastante, bom, ChatGPT a gente usa bastante, a gente usa o Gamma App para fazer algumas apresentações, então é muito comum a gente ter alguma aula, algum webinar, alguma interação que a gente grava e usa depois o Gamma App para fazer um material ali trazendo os tópicos principais. Legal. A gente usa o ClickUp como ferramenta de gestão e aí tem diversas integrações que a gente tem dele com o Slack, coisas de comunicação, né, para as coisas estarem sintonizadas. E a gente está amadurecendo agora o uso disso para ter dados mais acurados de métricas de marketing, de investimento que a gente está fazendo em outras frentes. Isso está agora começando a amadurecer mais. E essas são as principais, assim. Fora isso, a gente usa ManyChat, essas coisas assim que... De automações mesmo, de Instagram, né? E vocês veem... Bom, a gente falou das dores de consultórios médicos que são bem comuns, né? Mas em relação a... Sem entrar na futurologia, no que é possível, mas o que vocês já veem, 2023 para cá, com ChatGPT, Gemini, Anthropic, todas essas inovações, alguma coisa de fato vocês já veem mudar na
na prática clínica desses consultórios que vocês pegam, que imagino que são consultórios, enfim, tem muita gente que está começando, muita gente já com consultório médio, consultórios grandes, já conseguem, tipo, já mudou alguma coisa na prática em si, ou na gestão desses consultórios, ou realmente a IA ainda está sendo adotada muito devagar e não estamos sentindo essa inovação nos consultórios? Tem uma área que o pessoal tem dedicado bastante esforço, mas que, pelo que a gente observa, não está ainda pacificada a solução, que é na parte do atendimento, na primeira camada de atendimento da pessoa que chega lá, o lead, que chega no WhatsApp, e ter algum tipo de automação para poder fazer um agendamento, fazer a condução de uma secretária por IA. Secretária por IA. E a gente vê que tem muita gente tentando, e alguns clientes nossos implementaram, e todos eles têm algum tipo de objeção, no sentido de, puxa, é bom, especialmente para quem tem bastante volume, mas não tá no nível ainda Não de tá falar, no cara, estado da arte. vou demitir minha secretária. Entendi. O que a gente vê, e eu acho que não só em medicina, mas talvez em outras áreas, seja um comportamento que se repita, é a coisa de fato, um ganho de produtividade. Então, o que uma secretária fazia, agora com IA bem implementada, ela consegue fazer muito mais. Então, a secretária adjacente, em vez de contratar uma segunda, o consultório cresce muito mais antes de ter necessidade de mais uma pessoa, né? Uhum. Isso, acho que em outras áreas também, assim, especialmente funções que são mais repetitivas, e tem esse padrão de aprendizado, acaba sendo. Mas assim, de falar, cara, isso aqui foi totalmente substituído por IA, eu não vejo. Não sei se o Matheus tem alguma. Nada. O que eu vejo, esse ponto, acho promissor demais. A secretária por IA é super promissor, mas é o que a gente vê isso aí. E o que a gente vê que é legal é que as pessoas, os médicos que usam inteligência artificial e que, como tu falou, ensinam a secretária a usar o básico de um chat GPT, eles têm ganhos. E eu vejo que tem algumas pessoas que estão usando para a consulta. Eu próprio uso na consulta, e a gente tem clientes que usam na consulta ferramentas para transcrição. Isso eu acho muito legal, tipo esse Plaud. Por quê? Porque, cara, isso daqui abre mais tempo para o médico para se conectar, para ser empático ali, para estar olhando para o paciente, ao invés de estar escrevendo o negócio. Hoje eu escrevo alguma coisa que outra que eu tenho que lembrar para minha linha de raciocínio durante a consulta, mas eu não estou preocupado em anotar direitinho. E tem bastante gente que está usando dispositivos similares. Isso é legal porque te dá esse ganho de poder focar ali na consulta. E também você pode utilizar isso para fazer depois alguma coisa para o pós-consulta da pessoa, personalizada para ela, se você integrar as coisas. Só que do total dos nossos clientes, não são muitos que estão fazendo isso, mas os que estão fazendo são aqueles que realmente gostam da inteligência artificial. E aí se vê um resultado que tu tem um negócio de qualidade que não teria dado não teria tempo para fazer. Impossível, Uma consulta de 50 minutos, 1 hora, é impossível tu conseguir fazer uma coisa muito bem estruturada se não tiver uma inteligência artificial por trás, né? Vai ser aquela consulta antigamente, demora um tempão no computador, escrevendo, anotando, solicitando medicamento e tudo, exame, demora muito, né? Aí a vende, sem dúvida nenhuma, para te ganhar eficiência nesse processo todo. O que eu vejo muito hoje em dia, que vocês comentaram nessa parte de secretária por IA, que se os nossos ouvintes aí quiserem saber, só você jogar muito fácil aí, tá? No seu YouTube ou então no Google, N8N e Telegram. Aprender a fazer chat utilizando N8N e Telegram, você vai aprender fácil a fazer isso, mas de fato, né, eu acho que para você chegar no estado da arte com esse tipo de automação, você precisa ter um sistema, vou falar de novo, que tu já tá até rindo, né, mas tem que ter uma RAG por trás muito forte para conseguir fazer uma automação muito bem personalizada, que tenha muita ideia de como você gosta de falar, de como funciona o seu consultório de fato. Aí sim você consegue chegar um pouco mais próximo do estado da arte, mas acho que isso é uma coisa que a gente repete em quase todo episódio, que é, a IA vai substituir a secretária? Vai demorar um tempo ainda. É a mesma coisa de substituir o médico, vai demorar um tempo ainda para isso acontecer. O que vai acontecer e que já acontece hoje em dia, é que você ganha eficiência no processo. Ganha eficiência, ganha eficácia. O processo em si se torna muito mais fácil e você consegue produzir mais com a mesma coisa, com menos. Né, que a ideia... Ganho de margem, né? Tem incremento de margem, exatamente. Eu concordo com isso, assim. Eu acho que
a gente tem alguns clientes que foram fundo nessa coisa de implementar a secretária por IA. Os que são mais bem-sucedidos a ganho de produtividade. Então, a pessoa, ela meio que monitora, ela já tem réguas bem definidas ali de situações que joga para um humano. Isso de fato funciona. Especialmente quando o consultório já está um pouco maior e já tem volume para poder justificar. Mas é o ponto que o Matheus falou bem. A gente vê que você não pode começar a construir a casa pelo teto. Você tem que ter a fundação, cara. Cara, é assim, o básico de ter um processo de captação bem estruturado, de ter uma conversão, de medir algumas coisas, né? De gestão sem fazer o mínimo de coleta de informação é impossível. Por outro lado, se você tem a informação na medida certa, reduz muito a ansiedade do médico de entender o que está acontecendo por trás do resultado. Então, isso é a fundação dessa casa. Depois vem o telhado, assim, sabe? No caso especificamente do que a gente faz com consultórios particulares, que a gente vê isso, assim, a fundação ela é tão frágil, tão inexistente, que tá meio longe ainda, sabe? Tipo, e o trabalho de montar essa fundação ainda não passa tanto por IA. Vai chegar, mas tá na fase ainda de montar os alicerces aqui para subir um prédio em base sólida. Se o cara não tem conhecimento dos próprios processos dele, ele não consegue montar nenhum tipo de automação. Correto. Não adianta eu só falar vou falar com uma secretária que, se o cliente me pedir uma nota fiscal da minha consulta, isso deve vir para onde? Qual é o lugar onde eu tiro essa nota fiscal? Como é que eu faço o download? Vai ser PDF? Vai ser doc? Se o cara não tem nada disso estruturado, vai ficar uma IA que não vai conseguir responder, não vai conseguir chegar no seu objetivo final. Então, de fato, isso que tu falaste, a pessoa tem que ter a base antes. E a barra é muito baixa mesmo, assim, a gente fala com alguns clientes que, assim, você depois de um tempo, você começa a ver, iterar e melhorar o processo, você consegue quantificar quanto que ele tá ganhando de dinheiro. Então, assim, não é que o cara trouxe mais paciente, o cara só melhorou. Cara, você tava deixando dinheiro na mesa, nós tava te custando tantos mil reais por mês por falta de conhecimento mesmo. É muito impressionante. Eu acho que é bem atípico, assim. Esses dias eu vi depois de muito refletir sobre o tema, eu acho que eu entendi, assim, um pouco, refletindo, conversando com as pessoas da empresa, de o porquê que isso... Por que o médico é tão comum o médico ser ruim com dinheiro, o médico ser ruim de gestão. Acho que, na real, é que, assim, o médico nunca precisou, de fato, se instrumentar nisso. Total. Muitos anos o cara... E você olha número, assim, aquele estudo que o Hospital das Clínicas aqui da USP faz todo ano, demografia médica, aquilo é muito bem feito. Você olha, cara, é surreal. Em 2013, o Brasil tinha 300 e poucos mil médicos, hoje tem 630 mil. Em 2035, vai ter 1.100.000 médicos. Então, assim, essa mudança de oferta e demanda que tá fazendo O médico se mexer. se mexer, porque tá ficando mais difícil ganhar dinheiro. Ele já tá pensando assim, quando eu vejo que o Rodrigo se deu uma mexidinha, ele já tá pensando, vai tá difícil lá em 2035, estude. O Manzano ele me falou uma coisa que realmente, antigamente, inclusive citando a demografia, né, que saiu recente, em 2012 o salário médio do médico era 36 mil reais. Em 2022, 10 anos depois, o salário médio é 34 mil. O cara perdeu para a inflação. Se você fosse corrigir, eu já fiz a conta, teria que bater algo em torno de 95 mil reais para o cara ter o mesmo poder de compra que ele tinha em 2012. Considerando a inflação. Mil. E aí, tipo, Cara, é por tá isso que o essa médico... conta mesmo? Tá. Já A teve gente tudo isso fez de também. inflação? Eu fiz, Puta deu que 52% de perda de poder de compra. É por isso que o cara não se preocupava Isso. antigamente. Mas, cara, tem uma coisa demográfica, assim, eu fui atrás, usando o chat GPT, inclusive, para confirmar a informação. O Brasil foi colonizado pelos portugueses, certo? Sim. A primeira faculdade, 1500, bababá. O Brasil não teve nenhuma faculdade no Brasil até 1808. Dom João VI, lembra da aula de história? Dom João VI veio pro Brasil, colocou a... Deveria lembrar. Vocês fizeram Ah, eu não vestibular, lembro. né? João VI me parece um nome factível. É plausível, até aqui dá pra acreditar. Não sou eu alucinando, tipo... Eu Cara, conheço mais de Dom Pedro I pra frente, mas Dom João VI parece... Dom João tá bom. VI, em 1808, criou as duas primeiras faculdades no Brasil. Eu até fui checar, são faculdades na Bahia de medicina. Ah, foi a Faculdade Baiana. de cirurgia, faculdade de clínica, enfim. Duas faculdades, 1808. De 1808 até 2013, o Brasil abriu 113 faculdades de medicina, em 205 anos, certo? Então, 113 faculdades de medicina em 200 e poucos anos. De 2013 até 2024, o Brasil abriu 270 faculdades de medicina.
Então o Brasil tem 380 faculdades de medicina hoje, sendo que... Passou de 400 já. Talvez o meu número esteja desatualizado. É. Mas assim, é brutal, assim, a minha profissão, eu sou engenheiro, a minha profissão já foi banalizada e sucateada há muitos anos. E assim, tanto que eu estudei em faculdade boa de engenharia, na USP, na Poli, escola boa. Cara, mesmo assim, você vai olhar a dispersão, assim, quem ganha mais, quem foi mais bem sucedido, invariavelmente foi para mercado financeiro, alguns foram empreender. A galera que foi trabalhar em indústria ficou num meio via de regra, né? Não dá para generalizar, Sim. mas assim, via de regra, por quê? Porque já tá meio sucateado. E o que a gente vê é que, assim, a medicina tá meio que No mesmo caminho. no mesmo caminho, infelizmente. Mas assim, é o que é. Então, assim, essa é a realidade. Claro. O médico, o que cada um vai fazer é um jogo individual. Assim. Se você vai ficar vivendo o sono cotidiano de dando plantão. Quando a gente interagia em Medway, eu lembro muito bem, em 2019, era em tese fácil conseguir um plantão e as pessoas trocavam plantão. Hoje em dia é mais difícil conseguir plantão. Total. 6 anos depois. Então, assim, em 6 anos já mudou. E o que vai acontecer daqui a 10, quando tiver quase o dobro do número de médicos nativos? Então, assim, acho que é isso que o médico tem que estar muito... Porque não é uma hipótese, não é um cenário... Vai acontecer, já está acontecendo. É a tua estatística da perda de poder de compra. Pode parecer um número teórico, mas é o médico empobrecendo mesmo, assim. E é meio brutal, assim. É que eu já vi isso na engenharia, e aí acaba sendo o quê? Tem alguns engenheiros que prosperam mais e outros que ficam meio que na mediana. Acho que vai acontecer a mesma coisa com a medicina. E a mediana vai cair muito, né? Muito. Uma coisa que eu acho interessante olhando isso, que até a conexão com a própria inteligência artificial, vários vínculos que são considerados seguros, eles estão perdendo, eles estão nessa estatística. Diversos vínculos que o médico vê como, esse vínculo é mais seguro do que eu ter meu consultório. Aí a gente vê, aquela mesma receita igual, tipo, mais seguro eu dar o meu plantãozinho aqui e tal. Plantão não tem reajuste há 10 anos. Atender o convênio é seguro, é mais estável. Né? Ter esse vínculo com a prefeitura que é mais estável. Será que é estável? Será que é seguro? Porque daí tu olha esse comparativo de perda de compra de 52%. Então, a gente olha as pessoas ao redor, imagina que aquilo ali, se estão falando que é seguro, é estável, só que, na verdade, isso não é a verdade. A gente não está olhando para a verdade. E a gente não sabe quais perguntas que a gente faz, né? Que perguntas que a gente deve se fazer. E para utilizar a inteligência artificial no consultório ou em qualquer coisa também é a mesma coisa. A gente pode ter as melhores respostas, só que tipo, a gente está fazendo perguntas horríveis. Total. Então a gente tem que entender quais são as perguntas que eu tenho que fazer. Acho que no final, nosso trabalho começa muito com isso, fazer as perguntas certas, porque a gente não tem direcional. A gente não sabe, cara, o que eu faço? Qual que é o caminho que eu sigo? E às vezes, se eu seguir só o que está na minha cabeça... não vai dar boa, né? Eu preciso de referência de pessoas que estão fazendo outras coisas diferente. Eu acho que um ponto central é esse. A IA é ótima, mas o operador tem que saber que pergunta fazer. Pior é que você comentou muito bem, né? Vocês comentaram, a gente tem 600 mil médicos e vai chegar em 1 milhão e 100 mil em 2035. Se ano que vem eles não revisarem para cima de novo, como já revisaram a previsão de médicos, né? Só que você pensa, vai dobrar o número de médicos, mas na verdade vai muito mais do que dobrar a questão de médicos formados sem residência, porque também não tem vaga para todo mundo, né? Então, dos 600 mil médicos, eu não me lembro exatamente quantos, são 150, 200 mil que são generalistas, mas são 700, 800 mil generalistas, vai triplicar, quadruplicar. Pensa, sem querer ser catastrófico, mas já sendo, né? Quanto que a IA vai avançar em 10 anos? A gente falou, hoje não substitui o médico. Pode até ser que continue não substituindo, mas a gente tá falando, a gente aumenta muito a produtividade da secretária de você não ter que contratar outra. O médico que usa muito bem, ele já não precisa anotar consulta, ele já não precisa fazer o relatório, porque a IA já faz. Daqui a pouco ele não vai precisar pedir os exames, porque ele faz por voz e já sai os pedidos. Então, no final do dia, esses
1 milhão e 100 mil médicos vão ter a produtividade quanto? 2, 3 vezes mais? Então, é 1 milhão e 100 mil médicos que valem por 3 milhões e 300. Essa é a conta, na verdade, né? Então, no final do dia, para quem não se diferenciar, quem não fizer nada, a situação é muito pior do que eles acham que é. Muito pior. É. É muito sério, assim. É um negócio que... E aquela coisa... Aquela frase, né? Como é que você ficou pobre? Ah, no começo, pouco a pouco, depois muito rápido. Acaba sendo assim. Acaba sendo assim. Total. Se você não sente a mudança do vento, chega uma hora que é tarde demais, assim. Então, é assim que a inovação acontece mesmo. Só que o cara é que nem montar um negócio. Você tem que estar bem posicionado, assim. A gente vê, assim, o cara ser bem atendido, ter uma boa experiência, ter um contato, ter tempo de poder fazer uma conexão com a pessoa. Isso aqui, por mais que a gente esteja aqui discutindo o avanço de IA na medicina, poxa, as pessoas, elas precisam de contato humano, elas gostam de contato humano. Então, você tem que se posicionar para poder maximizar essa habilidade, essa característica. Então, para se tornar cada vez menos... você sempre ser indispensável, se posicionar em algum campo que você vai... De um jeito ou de outro. Um negócio que eu vejo, assim, que eu noto forte, vocês devem notar também, é gente nova que está terminando a faculdade falando que não vai fazer residência porque... E aí a pessoa diz o motivo de por que o mercado não valoriza a residência. Eu posso ser cancelado aqui, mas para mim isso é preguiça pura, é preguiça e imediatismo. A pessoa quer fazer ali pagar uma pós e em vez de estudar, passar numa prova e fazer o caminho que deve ser feito para o que ela quer. E aí, veja bem, o que você quer, né? Tem que ser perguntado. Cara, se tu quer ser um cirurgião da área X, tu tem que fazer uma boa residência e tem que se especializar. E é uma ilusão pensar que, eu vou fazer uma pós aqui em alguma coisa qualquer, vou começar a atender, um ano depois de formada, vou estar ganhando 100 e poucos mil. Vai ter um que outro que vai fazer isso. A gente já viu alguns casos de pessoas fazendo essas soroterapia, essas coisas assim, que se faz alguma pós de algo que não existe e começa a ganhar dinheiro. Só que isso é extremamente frágil. O que a gente vê, os profissionais que a gente vê, das pessoas que a gente recebe, que vão muito bem e que crescem muito rápido, quando entendem o jogo da gestão, são pessoas que são muito boas tecnicamente. Elas têm boa formação. Então, essa é uma coisa que eu acho que o pessoal tá pegando todo o hype desse mundo acelerado e acha que alguns passos podem ser pulados. E eu discordo muito disso. Eu acho que até a galera que tá agora na faculdade, quem vai se destacar vai ter que passar também pelo período duro ali. Não vai ser do nada que a coisa vai acontecer. A gente ouvia isso em Medway, né? Há uns anos atrás, muita gente fala assim, não, mas medicina, residência médica vai deixar de existir, porque vai ser só pós e não faz sentido. Não é o que a gente tá vendo, né? Não é o que... a gente já ouve isso há 6 anos e continua ouvindo e continua não sendo verdade, né? E, assim, tem até algumas pós que estão surgindo, via de regra de subespecialidade, de coisas muito específicas, que às vezes são, uma pós mais prática, de ultrassonografia. Cara, tem sem generalizar, né? Tem pós-graduações que são decentes, mas você fazer uma pós-graduação de 360 horas, sei lá, uma pós-graduação de neurologia, para substituir uma residência de 8.000 horas de neurologia, que você tá vendo o paciente todos os dias, cara, é muito dispar, né? Assim, tem gente que consegue dormir à noite com isso, né? Mas é um pouco o efeito do Dunning-Kruger, né? Você não tem noção do quão incompetente você é, então você tá tranquilo com aquela falta de experiência, falta de formação, mas sem dúvida tá fazendo mal, né? A gente vê realmente, né, hoje em dia tem até algumas pós que são pós-residência, que o pessoal chama, né? Que na verdade você não recebe a bolsa de residência, mas a sua carga horária é idêntica do residente que tá lá, né? Estágio, especialização, tem vários nomes, né? Aí é melhorzinho, né? Só essas pós que ele falou de 300 horas aí, realmente. Que eu vejo, concordo muito contigo também, Matheus. O pessoal é muito imediatista hoje em dia. Muito. O que eu enxergo, né? A pessoa vê realmente esses médicos que tiram uma baba, uma nota muito rápido e a pessoa quer seguir esse mesmo caminho desse médico, só que não é o caminho
que a gente preconiza, né? Isso daí é indiscutível, não tem por que ter um cancelamento, né? Os estudos de educação médica mostram o padrão ouro de você ensinar o médico é através da residência médica. E ponto No final, mundo é todo, né? indiscutível, no mundo todo isso. Então, a pessoa pensar que eu vou fazer uma pós, vai ser a mesma coisa que uma residência, não, é igual, e ponto final, ponto final. A não ser que seja essas pós que já são muito mais similares a uma residência médica e tudo. Mas aí eu entro em 2 pontos, né, que eu percebo trazendo um pouco do que o Manzano já conversou também, o médico, ele vai ter que se diferenciar dos outros. A gente vai ter muito médico formado. Quem é que vai ser o médico que vai se diferenciar? É o cara que sabe gestão, é o cara que sabe marketing, é o cara que sabe processo. Porque quem é a pessoa que sabe muito bem disso? É o malandro. O malandro sabe muito bem disso. O cara faz o marketing e ele engana o paciente. Só que quem devia estar fazendo o marketing é a pessoa que quer o bem do paciente. Esse cara estuda tudo menos medicina, Menos né? medicina. O malandro, ele é bom de todo o resto, cara. O malandro, é louco. aqui é a lábia. Ele vai na lábia do paciente. O paciente cai na lábia. Cara, a gente vende pra médico, né? E assim, a gente teve essa discussão já em algumas vezes, assim, a gente tem a tese seguinte, que tem paciente que também quer ser enganado. O cara, tem, o cara tem. quer. Tem muito. Ele quer a coisa imediatista, ele não quer ir no endócrino e ouvir que ele vai... Tem que fazer perder dieta. peso, tem que perder peso. Ele vai, não, me dá aqui a dose máxima do Monjaro e segue o... Mas o cara não vai sustentar, você vai perder massa muscular, vai te dar problema. Tem gente que... E tá tudo certo, assim, sabe? Agora, o cara que... Eu concordo com o Matheus, o cara que vai se destacar, eu concordo contigo também, são as duas coisas. É o cara que é bem formado, porque esse cara que é bem formado, ele entrega mais valor pro paciente no longo prazo. O cara do soro azul, o cliente do soro azul, ele não vai ter o benefício, porque o negócio é charlatanismo. Então, para uma coisa ser benéfica pro paciente, o cara tem que ser muito bem formado, mas o cara tem que saber disso. Porque ele tá disputando espaço com um monte de gente que tá lá com um megafone de ouro, mas o que o cara fala é muito fraco, mas atrai e compete. Então, assim, é nisso que a gente vê que uma parte dos médicos, dessa população que está aumentando muito e que vai continuar aumentando, vai prosperar. E uma grande parte vai ficar na mediana, e a mediana como um todo vai cair. É meio inevitável, né? Oferta e demanda. Já entrando no nosso finalmente aqui para a gente se encaminhar para o final, mas eu tenho uma curiosidade aqui, uma dúvida minha em relação ao mindset do médico mesmo, né? Porque, assim, a gente tem comentado muito, o médico ele precisa se destacar, ele precisa se diferenciar, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é muito forte essa questão do estigma de que se ele é médico ele tem que estar trabalhando o tempo inteiro, e se ele não está atendendo, ele é menos médico do que os outros, e ser menos médico é um problema, porque a identidade dele é intimamente ligada com se sentir médico, porque é a única coisa que ele sabe fazer da vida e que faz 7 dias por semana, né? Sábado e domingo, de noite, fim de semana. Como é que vocês conseguem, ou se vocês sentem isso de, o médico, para ele ser bem sucedido, ele tem que virar um empresário. Mas, ao mesmo tempo, pelo menos com vários médicos que eu converso, eles não querem virar empresários porque cada dia de empresário na semana dele ele se sente menos médico. E se sentir menos médico é uma sensação de inferioridade terrível na mesa do bar, em que está todo mundo contando do último paciente complexo que atendeu e de como é que salvou uma vida. Ele chama exponencial médico, aí ele vai arrebentar. Cara, acho que o ponto que o Felipe Faz falou... sentido a lógica? Eu entendi a lógica completa. O ponto que o Manzano falou de um ambiente onde as pessoas estão fazendo, acho que esse é um primeiro ponto, né? Naturalmente, tu vai começar a andar menos com esses colegas que só falam da complexidade do último negócio. Tu vai começar a andar com as pessoas que também estão fazendo o negócio crescer. Só que essa questão que são as contradições, as coisas que pesam para os dois lados, assim, que a gente fica, onde é que está o caminho? Muitos dos nossos clientes, eles já quebraram a cara. Eu acho que quando tu quebra a cara a primeira vez, tu vê a coisa, entendeu? Tá Tipo, mais o cara disposto a ouvir, né? passou por um burnout, tu já tá tu tá vendo que aquele negócio não tá rolando, tu tá vendo que, putz, eu preciso amadurecer essa gestão, Entendi. e aí não tem como depois brigar com os dados, porque quando ele amadurece a gestão e ele tem os dados e a gente ajuda a coletar os dados relevantes, ele vê que se ele começa a fazer aquelas rotinas com a secretária, ela engaja mais, a taxa de conversão de leads ali, potenciais clientes em clientes aumenta, ele começa a ver que, cara, opa, eu ganho mais fazendo isso, então é meio que
é a prova da realidade, né? Tirando um pouco a insegurança, só que a portinha é aberta na primeira vez que o cara quebra a cara. Então, Entendi. muitos já quebraram a cara. Entendi. Eu concordo, tem assim, tem gente que teve que colocar. Teve um evento assim traumático de faltou dinheiro no consultório no mês, a pessoa teve que tirar da reserva pessoal e pôr no consultório. Isso assusta a pessoa. Ah, claro. Mas mais do que isso, Ale, sabe aquele amigo da faculdade que era o cara assim, baladeiro e bebia pra caramba, virava madrugada, aí os anos vão passando. Aí o cara tá com 20, depois tá com 30. Aí quando você vai ver o cara com 40, invariavelmente o cara começa a treinar na academia, porque ele percebeu que vai dar ruim se ele Claro, continuar. claro. O que a gente vê é que os nossos clientes, eles já perceberam que manter o mesmo Ritmo, modus operandi do que eu tava. Não é o que eu fiz até agora que vai me levar pro próximo passo. Se eu mantiver os meus hábitos antigos, eu vou acabar me ferrando, assim. E a gente não precisa nem fazer muita força para convencer os nossos clientes de que eles têm a dor, porque as pessoas estão levantando a mão, assim. É mais passar a explicar com clareza quais são os pontos cegos e a pessoa engajar no processo, assim, mas o fato é que, cara, a pessoa vai ficando mais competitivo, mexe, aí tem o cara que tá lá feliz na complexidade, no caso do plantão, não sei o quê, e tem o cara que tá prosperando financeiramente, tendo uma vida melhor, satisfeito de poder ter tempo para poder fazer uma anamnese com o paciente com calma, em que ele recebe R$ 1.200 na consulta e não 80. É bem diferente. 80 tu tá chutando alto. Dando alto, né? É uma loucura. É. E assim, quando a gente olha na ordem, o número, né, a discrepância é brutal. E o cara, não é que o cara tá no 80 porque ele quer. Ele é muito pior do que o cara de Não, 1.200. é porque ele não sabe que dá pra fazer, ou ele acha que não dá. E aí quando ele começa a ver que, cara, tem gente fazendo, o cara aumentou o preço, o cara tá indo viajar e o consultório manteve um faturamento basal. Você fala, cara, não é impossível. E não é impossível. Obviamente não tem, assim, fórmula mágica, em um mês resolve, isso é charlatanismo. Mas um trabalho consistente, paulatino, sustentado ao longo de um período de acompanhamento, traz resultado. O cara tem que também implementar. Mas não é uma coisa... As coisas não são aleatórias em negócio. É, claro. Né? A pessoa tem que sair da caixinha um pouco também, essa que é a verdade, né? Porque todo médico ele tem essa ideia de que, puta, o médico parece que a vida dele só serve se for consultório ou então no hospital, dando plantão, né? Mas ele não percebe que hoje em dia, pô, a gente tem médico que trabalha aqui com a gente, que tá trabalhando na área de marketing. Médico, CEO, CMO, Pois é. tem um professor, sou professor de clínica médica aqui, e às vezes a galera vem falar comigo e fala, pô, como é que é o trabalhar na MED? Eu falo pra pessoa como é que funciona aqui, a pessoa fala, cara, pô, muito bacana, queria estar fazendo isso, não sei o quê, só que é engraçado que a pessoa às vezes conversa comigo, fala, pô, tu tirou a boa na medicina, né? Mas a pessoa, depois disso que ela conversou isso comigo, dá duas, Volta três pro semanas, automático. volta pro automático. Tipo, aí a pessoa fica presa no automático da medicina, no plantãozinho, nas coisinhas. Um ponto, assim, disso, de o médico que virou outras coisas, assim, e de ser menos médico que tu falou, eu já tive a reflexão de que eu sou mais médico, no sentido de, quando eu tô interagindo com esses clientes, eu tô fazendo com que eles melhorem o que eles fazem e sintam mais satisfação fazendo a medicina e atendam mais o perfil de pacientes que eles querem atender. E eles retornam falando, cara, olha só o que mudou, o meu faturamento, isso, aquilo. Acabei de ser mais médico, porque eu ajudei um bom médico a ser médico. Então, de certa forma, a mesma coisa que vocês fazem, vocês pegam uma pessoa que tá ali num momento crucial de decidir fazer uma formação e, cara, vamos te potencializar para tu fazer a melhor formação que tu pode fazer. Eu me sinto mais médico nesse processo também, porque Total. é o médico dos médicos. Mas isso não é natural, né? Isso vai com o tempo, você refletindo. Até o Felipão, que não é médico, se sente mais médico fazendo Com isso. certeza. Não, mas eu vejo aqui na média, eu conheço bem o Ale, o Mikael e o João, assim, a gente já teve essas conversas também de como é que você potencializa o teu trabalho e, de fato, não é... É muito, assim, eu já trabalhei em outras empresas, em outras situações, assim, é muito prazeroso você, é tipo aquele princípio de negócio, né? Você quer fazer um negócio, você quer montar um negócio, quer ser parte do negócio que, se você estiver na outra ponta como cliente, você vai ser bom pro cliente. Quando a gente vai conversar com o cliente, explicar o que a gente faz, como a gente faz, pô, a gente tem plena convicção de que vai ser bom para ele se ele
fizer um investimento, mas também dedicar tempo, acompanhar o processo. Então, fica mais fácil, assim, sabe? Porque é um negócio... E a gente perderia esse prazer se a gente pegasse o cara fatura 300 paus vendendo soro, vamos ajudar o cara a faturar 600. Pô, isso a gente não tem que ter um pouco de princípio de falar, cara, a gente não quer atender qualquer médico, a gente quer atender médico que vai se beneficiar sim, mas cuja prática médica vai de fato beneficiar as pessoas na ponta. Então isso faz com que as coisas funcionem melhor a contento e o prazer da execução seja uma constância lá no nosso trabalho, porque a gente acredita no que a gente faz e para quem a gente faz também. Posso até falar que essa tua fala é um convite pro médico bom, de fato, ele ocupar o lugar do malandro. Isso, né? Ele tem que tirar o malandro que faz o marketing, faz as coisas ruins pro paciente. É ele que tem que ocupar esse lugar. É ele que tem que estar cobrando, ganhando 300 mil, 600 mil, porque ele faz uma boa medicina. E as pessoas ele acredita na boa medicina. E, Rodrigo, as pessoas acham assim, que o malandro, o cara é muito bom de Instagram e tal. E isso é um ponto importante, assim. Instagram não é a única fonte de captação. Total, assim, que marketing é igual ao Instagram na cabeça do médico. Exato, não é, não, eu já tenho 45 anos, eu não quero me expor na... Tudo bem, se a tua principal fonte de captação for encaminhamento de colegas, tem estratégia para você fomentar mais encaminhamentos de colegas. Tem N. Então, assim, as pessoas às vezes têm umas crenças autolimitantes que impedem o cara de dar um passo importante. Aí, essa turma do megafone de ouro ocupa o espaço, mas é ruim para todo mundo, só é bom para eles. Mas mesmo para eles, pro pessoal mais charlatão, não se sustenta há muito tempo, porque não entrega resultado, entendeu? Então, tem uma reciclagem. O que era o ortomolecular de 10 anos, agora vira o integrativo. Sabe essas coisas? Sim. Então, por quê? Porque não se sustenta. Se fosse bom, era ortomolecular até hoje. Então, assim... Total. Mensagens finais? Manda ver. Acho que a minha mensagem final para vocês, duas coisas importantes que a gente discutiu aqui. A gente discutiu muito sobre IA e como você pode utilizar ela aí para resolver burocracias mais chatas do seu dia a dia. A gente falou do Gamma App, falou do N8N, do Telegram, ChatGPT, enfim, várias ferramentas a gente comentou aqui com vocês. Cloud também. Então, tirar você dessa parte burocrática, que você tem mais tempo para o seu paciente, para a relação médico-paciente de verdade. E a segunda mensagem é: saia da caixinha. Se você continuar nessa ideia de não, vou continuar no hospital, não quero entender de marketing, não quero entender de finanças, não quero entender de processo, você vai ser engolido pelo mercado uma hora ou outra. As pessoas boas vão estudar isso e vão se diferenciar de você. Mesmo você sendo uma pessoa boa, você vai ser engolido pelo mercado. Minha mensagem final aqui justamente tem ligação com essa minha última pergunta, que eu acho que realmente, sem querer entrar em papo de coach aqui, mas o que mais vai fazer diferença na vida do médico é esse mindset, tirar essas crenças limitantes, tirar a crença limitante de que se você fizer qualquer coisa fora da medicina, você é menos médico e por isso vale menos perante si mesmo, perante a sociedade, enfim, tirar essas crenças limitantes de que marketing é só Instagram, de que só o charlatão é bom em marketing, eu não vou fazer marketing porque eu não quero parecer charlatão. Cara, tem tanta crença limitante que, assim... Minha mensagem é: questione as suas premissas. Eu acho que esse é o mais importante aí para a carreira do médico. E convido você, Matheus, a dar a sua mensagem final também. A minha mensagem alinhada com a tua. Tem muita gente que é super boa e está trancada no próprio quarto. Eu acredito que só saber medicina não basta. E mesmo, não estou nem falando só da gestão, marketing, outras coisas aqui, para alguém entender o que foi dito, eu tenho que ser bom em passar a mensagem a modo daquela pessoa entender. Alguém alguma vez falou uma frase que acho que eu posso deixar de frase final aqui nisso, que é que quem só sabe medicina, né, nem medicina sabe. Muito bom. Isso. Do meu lado, primeiro agradecer pelo papo aqui, foi ótimo. Eu acredito que, em complemento ao que vocês falaram, que eu concordo, eu acho que um aspecto que faz com que as pessoas possam abrir a cabeça e se livrar das crenças autolimitantes é entrar em bons círculos de pessoas que estão nessa mesma toada, nessa mesma jornada, nessa mesma energia. A gente é um bicho muito social, aquela frase clássica, né? A gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive, acaba sendo verdade em várias situações. Então, assim, se você, por mais que você esteja motivado e, puxa, eu quero fazer, se você continuar no grupo lá do plantão todo dia e da turma que
fala e que te reforça o comportamento de que é impossível, vai ser impossível. A coisa é a profecia autorrealizável. Então, assim, os grupos com quem a gente interage, a gente tem que ter um cuidado nesse risco de contraparte, de escolher bem os grupos, porque as nossas atitudes, os nossos comportamentos, eles meio que seguem o da tribo. Então, escolher bons grupos e deixar o tempo passar, executar. Com certeza, eu sou engenheiro, eu já cansei de fazer reunião de noite, de sábado, porque a ética de trabalho do médico é muito alta, é muito massa. Então, se o cara abre a cabeça e começa a andar com gente que está fazendo isso e implementa com a mesma força de trabalho as práticas de gestão que ele faz para a medicina, essas pessoas vão voar. Algumas pessoas em exponencial a gente vê, a pessoa está voando, assim, ganhando dinheiro, enriquecendo na jurídica e na física. Então, assim, o grupo tem muito valor. Animal. Beleza? Animal. Não, excelente mensagens. É isso então, Rodrigão, Matheus, Felipe, valeu demais. Até o próximo episódio, galera.